Saudações a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa disciplina SOL 549, tipos de substratos e intemperismo em monumentos. Na aula de hoje, falarei sobre o meio físico que é composto por minerais e o conjunto dos minerais que são as rochas. Portanto, a ideia de hoje é falar essencialmente sobre os materiais minerais, tá ok? Meu nome é Eduardo Senra, vou conduzi-los aqui ao longo de duas aulas, então vou separar essa aula em duas. Nessa primeira aula falarei sobre minerais e na segunda sobre as rochas. Vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula é, portanto, caracterizar o meio físico a partir dos seus componentes essenciais, os minerais e o conjunto desses formando as rochas, fazer, portanto, na segunda etapa, na segunda fase dessa aula, fazer uma breve revisão do ciclo das rochas e, consequentemente, as suas classificações. Com isso, a gente será capaz de associar algumas características dos substratos decorrentes do intemperismo, do desgaste desse material primário, formando materiais secundários, como os solos, as argilas e, posteriormente, cerâmicas e materiais retrabalhados, e associar isso com os processos de alteração, de intemperismo, de colonização biológica também. Tá? Com isso, a gente vai introduzir alguns elementos, né, que vão compor, que vão caracterizar os diferentes geoambientes que nós vamos nos deparar ao longo do quadrilátero ferrífero, ao longo das nossas viagens, e que vai ser essencial para a gente ter o entendimento tanto da formação, tanto da caracterização daqueles monumentos, o seu estado de conservação e as possíveis ações de mitigação para conservação desses monumentos. Tá? A ideia central dessa disciplina, portanto, é colocar-nos como centro de um conjunto de processos que, uma vez é formado a partir da combinação de diferentes fatores, né, tanto aqueles fatores ativos, que envolvem o clima principalmente, o microclima é essencial para esse entendimento, né, os organismos que decorrem dessa interação do clima e o meio físico, do qual nós estamos falando aqui, né, na forma de substrato, tanto como rochas, solos, materiais de construção, materiais cimentantes, né, materiais de revestimento, cerâmicas e etc., formando, portanto, uma associação de fatores, né, de elementos que, associado também à intervenção, à ação humana posterior e anterior a esses processos, a gente consegue entender esse grande e complexo conjunto de processos envolvidos no intemperismo, na colonização e, obviamente, no estado de conservação desses diferentes monumentos. Então, acredito que essa disciplina ela vai ser essencial aí na hora de vocês comporem alguns diagnósticos de determinados sítios arqueológicos. Né? Então, essa é a nossa intenção. Vamos lá. Bom, essa é uma realidade de campo, né, que a gente vai se deparar. Esses aqui são todos sítios previstos aí no roteiro de aulas práticas. Acredito que alguns aqui vocês já até visitaram, mas eu trouxe eles aqui somente para mostrar as diferentes situações que envolvem tanto aspectos ecológicos, né? Vocês veem aqui um sítio que está sobre ou debaixo do dossel florestal, portanto mantendo uma umidade, uma atividade biológica muito ativa e uma deposição de matéria orgânica muito intensa, exercendo, portanto, uma interferência nos diferentes processos que vão atuar dentro da rede cristalina desses materiais geológicos, litológicos, que estão aí dispostos. Esses materiais também, eles tiveram uma fonte, né? Tiveram uma origem, e, obviamente, para serem usados como materiais de construção, algumas características esses materiais devem ter contemplado, devem ter sido preferenciais para a edificação dos diferentes monumentos que se encontram aí em graus de conservação diferente. Né? Então, a gente vê aí na figura do meio algumas rochas que têm uma facilidade natural de serem empilhadas, haja visto a sua forma
a sua forma mais laminar, né, a sua forma aí apresentando algumas preferências de disposição de minerais que vão facilitar o seu assentamento. Igualmente, na última foto, a gente não poderá deixar de comentar sobre os materiais secundários utilizados aí em revestimentos e entre os fragmentos de rocha e que atualmente vão exercer diferentes influências na colonização biológica, na intensidade dos processos de intemperismo e no estado de conservação desses diferentes monumentos, né? Então, isso aqui provavelmente vocês ainda verão vários dessas situações e terão que interpretar, observando a sua caracterização, a composição, a forma como foram construídas e diagnosticar o estado de conservação e, consequentemente, propor soluções para a sua manutenção. Bom, conceitualmente, o que é um mineral? O mineral, dentro das geociências, é tratado como um sólido homogêneo, que, por sua vez, é formado por processos inorgânicos. Isso excetua os processos orgânicos, a formação das conchas, a formação das pérolas e diferentes materiais sólidos que são biogênicos, portanto, não são inorgânicos. Um mineral ele deve ter uma composição química que é expresso por uma fórmula química, mas que pode ter variações na sua composição, essas variações dentro de certos limites, tá? Então, é comum a gente ver minerais que vão variar em termos de composição química. Isso entra dentro do conceito de mineral. Um conceito importante é esse de um arranjamento atômico, ou seja, os minerais têm a sua composição definida e o arranjamento entre os elementos, formando moléculas, é dado a partir de unidades cristalográficas. Essas unidades associadas entre si é o que vão dar as diferentes características dos materiais, dos minerais. A sua dureza, a sua densidade, a sua resistência, a sua cor, o seu formato, a sua clivagem, são algumas das características que são definidas por esse arranjamento interno das moléculas dentro de cada mineral. Esses minerais formando o conjunto, a distribuição diferencial desses minerais dentro de cada rocha é o que vai dar as diferentes características, os diferentes tipos de rocha, né? O último conceito é que esses minerais, ou que todo mineral, deve ocorrer naturalmente na crosta terrestre. Isso também excetua aqueles materiais que, porventura, são produzidos em laboratório. Bom, e o que vem a ser uma rocha? Uma rocha nada mais é do que uma associação entre os diferentes tipos de minerais. Então, é possível separar as rochas em grupos de rochas diferentes a partir da sua configuração mineralógica. Então, os três grandes conjuntos de rochas, as ígneas, as sedimentares e as metamórficas, elas vão, consequentemente, apresentar certos grupos de minerais específicos, tá? Aqui nessa figura, é importante que a gente observe, uma observação interessante, é que a gente vai ver que há também uma distribuição padronizada na crosta terrestre, que é essa última camada, a camada menos densa. Primeiro, portanto, que a distribuição dos minerais ela obedece uma estratificação por densidade, por característica física de densidade. Aqueles minerais menos densos e aquelas rochas formadas por minerais menos densos estão sempre em posições mais elevadas. Isso já dá para a gente uma ideia da diferença entre crosta continental e crosta oceânica. Nós, portanto, vivemos na crosta continental e sabemos que aqui os principais grupos de rochas são formados essencialmente por elementos mais leves, silício, alumínio, oxigênio, né? Então, são os principais constituintes dos minerais que, na sua essência, são separados dentro de uma estratificação na crosta, ou melhor, dentro de uma estrutura planetária, né, dentro do nosso planeta Terra, obedecendo simplesmente uma questão de densidade, né? Os elementos químicos, portanto, se associam, formando os minerais.
o conjunto de minerais, os diferentes conjuntos de minerais que obedecem certos padrões geológicos, eles vão formar as rochas e o conjunto de rochas vão separar a crosta naquelas zonas mais densas e zonas menos densas. Tá? Aqui está, portanto, um quadro que dá para a gente essa ideia da separação dos minerais e uma importância por grau de ocorrência. Né? Então, se a gente for olhar aqui, aqueles minerais que ocorrem em mais de 75% do peso da crosta terrestre são formados por silicatos. Então, daí a justificativa de a gente estudar essencialmente os minerais silicatados. Óbvio que aqui não é um curso de geologia e é um curso relativamente curto, portanto, nós vamos dar uma ênfase maior nesse grupo de minerais que são os minerais silicatados. Em segunda posição, por ordem de ocorrência, em termos de porcentagem de peso igualmente, temos aqui os óxidos e hidróxidos, essencialmente óxidos de ferro e óxido de alumínio, e também alguns óxidos de manganês, mas que são menos importantes aqui para a nossa abordagem. Então, aqui é a distribuição dos minerais e o seu grau de importância dado a sua porcentagem de peso na crosta terrestre, consequentemente, a chance da gente trabalhar e de identificar rochas que contenham essa composição, essa distribuição, essa distribuição aproximada nas rochas que nós vamos ver em campo é muito grande. Aqui algumas variações, né, para demonstrar que os minerais eles vão ter composições, vão ter estruturas, vão ter cores, formas e características químicas e físicas diferenciadas a partir dessa grande probabilidade de combinações entre os elementos. Tá? Os minerais primários, já falando essencialmente dos silicatados agora, né? Então agora a gente está dando uma afunilada naqueles minerais mais importantes, portanto os silicatados que perfazem aí 75% dos minerais da crosta terrestre, eles são formados a partir de uma unidade estrutural, a estrutura básica, que é o tetraedro de silício. É uma pirâmide de base triangular que tem essa disposição de oxigênios com o silício no meio, os oxigênios em seus vértices e o silício ocupando uma posição central, oxigênios e silícios fazendo, portanto, uma ligação muito forte, uma ligação covalente. E o que é importante da gente entender é que os minerais irão variar as suas características, principalmente aquelas características que vão ter uma influência indireta na intensidade dos processos de intemperismo, que é a associação entre esses tetraedros de silício. Vejam que dentro dos silicatos há uma grande separação, ou algumas separações, que é ditada pelo tipo de interação entre eles. Vejam que dos nesosilicatos até os tectosilicatos, a gente vê uma maior interação, um maior compartilhamento dos oxigênios. Se a gente for olhar aqui o tectosilicato, é uma figura tridimensional, um pouco difícil da gente visualizar num plano bidimensional, mas a gente vê que os oxigênios, cada oxigênio, numa disposição tridimensional, vai compartilhar, um oxigênio vai compartilhar com 4 tetraedros de silício. Ou seja, é um tipo de ligação muito forte e que, portanto, os tectosilicatos vão representar aqueles minerais mais resistentes. Né? Se a gente olhar os nesosilicatos, que são tetraedros bem separados, ou isolados, melhor dizendo, são os minerais mais com propriedades físicas de dureza, né, muito menor, são muito mais fáceis de serem temperizados. Tá? Então, essa é o primeiro entendimento das diferenças dos minerais, das características dos minerais. As propriedades físicas de cada mineral são dadas por características ópticas, as mecânicas e a densidade. As ópticas são aquelas passíveis de serem visualizadas, caracterizadas a olho nu,
ou utilizando algum instrumento óptico, né? O brilho, a cor, o traço, né? Tudo isso são características ópticas. As características mecânicas, que vão ser interessantes quando a gente for estudar aí o comportamento ou o uso desses materiais, desses diferentes tipos de materiais para construção. A escolha do material construtivo a partir das características mecânicas, dureza, o grau ou o padrão de fraturamento, né? Se é clivagem ou se é fratura, são características importantes. E a densidade, né? Que é uma relação de peso, de massa e volume. Aqui são algumas características da esquerda, uma escala, a escala de Mohs, que é a escala de dureza dos diferentes tipos de minerais. E aqui eu trouxe essa figura para mostrar que tem algumas informações que a gente consegue extrair até mesmo com instrumentos simples, né? Como a unha, alguns materiais de dureza mais baixa, como moedas de cobre, e materiais intermediários com dureza 5, aqui representado por lâminas de ferro, um canivete ou uma faca, que facilita com que a gente possa separar diferentes minerais até mesmo em campo. Então, mesmo sem saber o tipo de rocha ou que rocha é, a gente pode tentar fazer uma averiguação dos tipos de minerais, seja por eliminação ou por constatação direta, a partir da dureza. Então, essas características são importantes para que a gente possa identificar os minerais até mesmo em situações de campo. A dureza, portanto, nessa escala da esquerda, e a direita, o que a gente chama de clivagem. Clivagem nada mais é do que o padrão de destacamento entre o arranjamento estrutural dos tetraedros de silício em cada mineral. Então, aqui são 4 tipos de clivagem, cada clivagem respectivo a um mineral. Tá? Então, a muscovita, que é aquele mineral muito comum em areias de construção, são tipos de minerais com uma clivagem só, ou em um plano de clivagem. Então, por isso que eles se destacam e formam lâminas, porque ele tem uma clivagem em um plano só. O segundo exemplo é o feldespato, com 2 planos, vai formar essa estrutura, esses diedros nas faces dos minerais a partir do momento em que esse mineral possa ou ocorrer ou ter formado com esse formato, ou mesmo numa eventual fratura promovida por algum instrumento, como por exemplo um martelo. É por isso que o geólogo leva sempre para campo um martelo. Parte das averiguações dele é para ver o tipo de clivagem dos minerais que ele está lidando. A partir daí a gente vê variações de minerais que têm 3 planos de clivagem, formando minerais mais cúbicos ou minerais com 3 planos de clivagem que têm um certo tipo de variação angular entre os 3 planos, como é o caso da calcita. A calcita, que por sua vez tem também uma dureza baixa, é fácil da gente identificar em campo. Bom, essa aula, portanto, ela é uma aula curta de introdução ao meio físico, especialmente aos minerais. A partir de agora, eu vou dar indicações de leitura e, além do nosso encontro semanal para tirar dúvidas, ao final da semana, na sexta-feira, eu irei disponibilizar uma sabatina que conta, ou que está contida, melhor dizendo, dentro dos nossos meios avaliativos aqui da disciplina. Tá? Fazendo uma síntese geral, né, a organização dos silicatos, ou cada mineral tem, portanto, uma organização específica dos silicatos, e é isso que vai dar as diferentes características. Os principais grupos de minerais, eles são separados pela sua organização interna, e é essa organização interna que vai dar as diferentes qualidades físicas. Aqueles minerais mais duros são aqueles minerais que têm um maior grau de compartilhamento dos oxigênios entre as unidades dos tetraedros de silício. Tá? Os minerais que variam o seu tamanho, variam em função do seu ambiente de formação. Aqueles minerais mais bem cristalizados tiveram mais tempo e espaço para serem
formados. E num contexto já de intemperismo, de alteração, a gente vai ver que aqueles minerais mais bem cristalizados e maiores vão resistir também mais ao intemperismo. Então, rochas que têm minerais maiores e mais cristalizados, mais bem cristalizados, terão maior resistência ao intemperismo. A clivagem, que é o padrão de fraturamento de cada mineral, demonstrando, portanto, as linhas de fraqueza entre as ligações, no caso dos tetraedros de silício, né, dos minerais silicatados, elas vão influenciar na disposição dentro das rochas e, consequentemente, no tipo de processo de alteração ou na predisposição à alteração química. A composição dos minerais e a facilidade de rompimento, a facilidade com que as reações do intemperismo vão atuar dentro desses minerais, vai depender do tipo de ligação e, consequentemente, dos elementos que fazem essa ligação. Muito bem, pessoal. A aula de hoje, essa primeira aula é para falar dos minerais. Eu vou parar por aqui, vou falar agora sobre as rochas na próxima aula. Né? Essas duas aulas, portanto, elas perfazem o conteúdo dessa semana e nós teremos um encontro na quinta-feira, às 7 horas da noite, às 19 horas, e eu vou passar o link para vocês no Moodle, tá bom? Então, aguardo vocês na segunda parte dessa aula. Aqui o meu contato, fico à disposição, tá bom?